Então vamos lá, pessoal, essa é a segunda parte do vídeo da especialidade de flores. Eu fiquei devendo para vocês o desenho da estrutura básica da flor. Então eu vou fazer o desenho aqui de uma estrutura básica. As flores, né, podem variar em número de pétalas, em número de estruturas reprodutivas masculinas e femininas, que daqui a pouco você vai conhecer, mas basicamente todas têm mais ou menos a mesma estrutura, sim, certo? Todas elas têm órgãos reprodutivos muito parecidos. Então vamos lá, tá? Eu vou desenhar todas as partes e depois eu mostro o que é cada uma das partes. Tudo bem? Então vamos lá. Então pessoal, olha aqui, eu tentei desenhar uma flor com todas as suas partezinhas. Alguns devem ter estudado já na escola uma estrutura da flor. Então olha só, desenhei o pendúnculo, que é o cabinho da flor que se liga à planta. Nós temos o receptáculo, chamado de receptáculo floral, que é a parte, né, a base da flor, onde toda a flor, né, se liga, onde toda a flor é sustentada. Nós temos as sépalas. Então você já viu um botão de rosa fechadinho? Então o botão de rosa ele é fechadinho por uma estrutura verde. E quando essa estruturazinha verde abre e a flor desabrocha, a rosa é rosa ou vermelha, certo? Ou de outras cores. Então a parte de dentro ela é vermelha. Quando a flor desabrocha, o que fica por baixo é a sépala. A sépala, na verdade, ela tem uma função quando a flor está fechadinha dentro do botão. Depois que ela desabrocha, ela já fica embaixo, não tem uma função muito específica não, certo? Nós temos as pétalas. Eu desenhei aqui, a minha flor é uma flor rosa. Ela está meio torta, desproporcional, mas acho que vai valer. Então as pétalas são coloridas. E elas são coloridas principalmente para atrair os insetos e as aves, né, principalmente para fazer a polinização, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho também. E aí vem as estruturas reprodutivas. Eu desenhei, então, uma flor, então presta atenção, numa flor ela pode ter estrutura reprodutiva masculina e feminina, pode ter as duas estruturas numa flor. Você pode ter flor somente com estruturas masculinas e flor somente com estruturas femininas, certo? A minha aqui é uma florzinha hermafrodita, tem as duas, tem estruturas masculinas e femininas também, tá? Então a estrutura feminina é chamada de nossa, escrevi errado, é o carpelo. Então vai, corrija aí o seu. Ó, a estrutura reprodutiva feminina é chamada de carpelo, certo? Já corrigi. Então o que a gente tem aqui? Ó, o ovário da flor. Dentro desse ovário nós vamos ter os óvulos. E esses óvulos é que vão ser fecundados. Quando a abelha vier de uma outra flor para esta flor para pegar o pólen que ela trouxe da outra flor vai cair aqui, ó, no estigma, que é essa partezinha da ponta. O pólen vai entrar por dentro do estilete, que é o caminhozinho, que é esse caninho, e vai se encontrar com o óvulo. Quando ele fecundar o óvulo, essa fecundação vai dar origem a uma semente, certo? Então as estruturas reprodutivas são o ovário, o estilete e o estigma. E o conjunto dessas três estruturas é chamada de carpelo, estrutura reprodutiva feminina, ok? Depois que é formada a semente, esse ovário aqui, ó, essa parede do ovário vai se desenvolver, vai reter muito líquido, vai ficar bem grandão e vai produzir um fruto. A pétala vai murchar, vai cair, e se essa flor for uma flor de laranjeira, por exemplo, a parede do ovário vai crescer e vai virar uma laranja. E dentro da laranja tem o que? As sementes, que são essas sementes que foram fecundadas por pólens de outras flores, certo?
Agora, a estrutura reprodutiva masculina é composta pelo filete, que é como se fosse um cabinho que segura a antera. Então, o filete é responsável por produzir o pólen. E o pólen fica armazenado aqui na antera. Certo? Então, o pólen fica aqui. Quando a abelha vier pegar esse pólen aqui, se alimentar do pólen, ela vai levar um pouco desse pólen para uma outra flor, fazendo então o ciclo de reprodução, de polinização e de reprodução. Tudo bem? Então vamos ver, tenta fazer esse desenho aí para você estudar, para sua especialidade, tá? É capricha, que a minha ficou feia. E eu falei da abelha aqui, né? Então a abelha pode ser um agente polinizador, mas olha que interessante. Nós temos uma polinização chamada de anemofilia, né? A anemofilia é a polinização feita pelo vento. Então o vento leva o pólen de uma flor para outra. Isso é muito comum naquele grupinho de árvores de grande porte chamado de gimnospermas. As gimnospermas têm a polinização feita pelo vento, por anemofilia. Certo? Nós temos um outro tipo de polinização chamado de ornitofilia. A ornitofilia é a polinização feita por aves. Então, por exemplo, o beija-flor. O beija-flor ele vai até a flor, tira um pouco do néctar ali e leva um pouco do pólen de uma flor para outra. Então, uma flor que recebe muitas visitas de beija-flores são as margaridas, né? A flor de maio, e tem muitas outras também. Agora, a entomofilia. A entomofilia é a polinização feita por insetos. Então eu não falei da abelha? Então a abelha que vai pegar o pólen de uma flor, né, para produzir mel, para poder se alimentar, então ela transporta o pólen de uma flor para outra. Então a polinização feita por abelhas, por vespa, por moscas, por formigas, por qualquer tipo de inseto é chamado de polinização, né, chamado de entomofilia. Tá? As borboletas também são insetos, só que psicofilia é a polinização por borboletas. Falenofilia é a polinização feita por mariposas. As duas são insetos, mas elas têm um nomezinho só para elas. A hipertofilia é polinização feita por anfíbios e répteis, que não é muito comum, mas existe uma polinização feita por anfíbios e por répteis. Existe uma outra? Quiropterofilia, polinização feita por quirópteros. Lembra da especialidade de mamíferos que nós já temos no canal? Quirópteros fazem polinização, que são os morcegos. Muitos morcegos se alimentam de pólen e de néctar. E eles também são responsáveis por fazer a troca desse pólen entre as flores. Nós temos também a hidrofilia, polinização feita por água. Se você voltar lá no primeiro vídeo, no comecinho, quando a gente falou dos diferentes grupos de plantas, as plantinhas de pequeno porte, principalmente as briófitas, fazem a troca lá dos seus gametas com água. É lógico que elas nem produzem pólen, mas a água é que faz a reprodução dessas plantinhas. Hidrofilia, polinização feita pela água. E a polinização artificial, é a única que não tem filia, né?
não sei se pode ser chamada de antropofilia, que é a polinização feita pelo homem, certo? Então a polinização artificial é feita pelo ser humano para manipular. Então existe muita polinização artificial na produção de frutos, da própria laranjeira, de café, de algodão, vários tipos. Quando o agricultor precisa de uma grande produção de frutas, ele faz a polinização artificial. Beleza, pessoal? Espero que mais uma especialidade aí você consiga completar para colocar na sua faixa, para terminar a sua classe. E até a próxima. Mostre esse vídeo aí para os seus amigos para eles completarem também. Valeu, até mais.